Bom dia a todos. É uma grande alegria estarmos novamente juntos para refletir sobre as lições do Evangelho. Então, hoje, o nosso capítulo 5, os bem-aventurados os aflitos. A infelicidade real, a verdadeira desgraça. Então, como nossa leitura, esse espírito Delphine de Girardin, em Paris de 1861, deu uma mensagem clara e profunda sobre a verdadeira desgraça para o homem, que ainda hoje, na prática, poucos conseguem entendê-la. Difícil é para o homem imperfeito, que ainda só enxerga o que os seus olhos materiais alcançam, que não sabe usar seus recursos espirituais para colocar-se acima dessa visualização material e elevar-se a planos mais altos, acima do mundo material em que pisa e respira. Perceber e viver aqui na Terra na concepção da eternidade da vida em toda a sua beleza. Somos espíritos imortais, vivemos eternamente. Nossas vivências materiais se constituem um viver provisório, enquanto o desenvolvimento de todo o potencial que trazemos em nós, desde que fomos criados por Deus. Somos todos destinados à perfeição e à felicidade. Para vivermos em todos os instantes dentro dessa concepção de eternidade da vida, precisamos interiorizar dentro de nós as respostas que o Espiritismo nos dá sobre quem somos, o que aqui fazemos, de onde viemos e para onde vamos. Só então seremos capazes de vivenciar no dia a dia, o mais possível, esta realidade da imortalidade, sabendo tudo interpretar, analisar, agir e reagir de acordo com ela, desde já, no presente. Aí essa mensagem torna-se entendida como possível de ser vivenciada. E o que é a desgraça? Sua definição é desdita, infortúnio, infelicidade, caso triste, calamidade. Como o nosso tema refere-se à verdadeira desgraça, então deve existir a falsa desgraça. Façamos aqui uma relação com o conhecimento. O conhecimento é definido como uma relação entre o sujeito e o objeto, o observador e a coisa observada. O que a mente capta da realidade não é falso nem verdadeiro, ela simplesmente capta. Por isso é que se diz, a realidade é o que é, ela não é falsa nem verdadeira. Falsos ou verdadeiros só podem ser os nossos juízos acerca da mesma. E a verdade? Como uma relação entre o sujeito e o objeto, mostra que há uma perfeita correspondência entre a coisa observada e a imagem que o observador faz dela. Olhamos uma cadeira, essa cadeira forma penetra-nos pelos olhos e vai até o centro de nossa percepção. Se dela voltamos com a ideia de uma cadeira, podemos dizer que estamos de posse da verdade, pois conseguimos refletir fielmente o objeto na nossa mente. E o erro? O erro é a não conformação do juízo com o objeto. Há muitas fontes de erro. Confundir os meios com os fins, ver o todo pela parte, ficar preso ao consenso, etc. Há muitas fontes de erro. E o preconceito, que é um conceito formado antecipadamente, também é um erro. A ilusão de ótica mostra-nos como somos facilmente enganados pela forma como os objetos nos são apresentados. Uma vara reta colocada numa água parece torta.
Sabemos que ela é reta, mas parece torta. Quando lemos, temos a impressão que os olhos deslizam sobre as letras, mas quando os movimentos dos olhos são analisados por sensores mecânicos, verificamos que eles não deslizam suavemente, porém aos saltos. Tudo isso, então, são erros do nosso julgamento. A humanidade, em geral, considera verdadeiras desgraças a miséria, a morte de pessoas queridas, o credor impaciente, dores morais, a perda de bens materiais, o desemprego, o parente viciado em drogas, a doença difícil, a traição, a falta de dinheiro e por aí muito mais. Mas como nos disse o espírito de Delfina de Girardin, a verdadeira desgraça está mais na consequência de uma coisa do que na própria coisa. Para sabermos se uma coisa é boa ou má, precisamos analisar suas consequências próximas e futuras. As chamadas desgraças, como as citamos acima, podem levar ao homem a fortalecer-se na fé em Deus, em si, nos outros, podem estimulá-los a desenvolver determinadas habilidades, torná-los mais sensível ao sofrimento alheio, torná-lo mais previdente no gasto do dinheiro, ganhar novos amigos, exercitar o perdão, estimulá-lo mais ao trabalho, à convivência com as pessoas de bem. Podem, se analisadas sob a ética da imortalidade do espírito, ser consideradas como oportunidades de crescimento espiritual, como desafios a serem vencidos, como provas à justiça divina, no exercício da lei de causa e efeito. A vida mansa, ociosa, sem problemas, sem responsabilidades e compromissos, dinheiro farto, saúde perfeita, podem ser grandes desgraças pelas consequências dolorosas e perigosas que podem acarretar ao espírito imortal, preso apenas aos interesses materiais. Os espíritos superiores orientam-nos para que não olhemos os fatos em si mesmos, mas pelas suas consequências. Se a consequência foi boa, é porque o ato também o foi, embora no princípio não o pareça. Observe a tempestade que assola as cidades e os campos. Enquanto elas estão se processando, estamos reclamando e nos rebelando contra a vontade divina. Depois que ela passa, verificamos que estamos respirando melhor, que houve um saneamento no planeta. Somente aí é que começamos a ver o lado bom daquela destruição transitória. E o Espiritismo vem nos esclarecer que a vida corpórea é uma breve passagem por este mundo de provas e expiações, cujo objetivo é o aperfeiçoamento da alma. Assim sendo, em qualquer de nossas ações, nunca deveríamos perder de vista a vida futura, aquilo que nos aguarda do outro lado da vida. Pergunta-se: estamos providenciando para o futuro ou apenas para as necessidades diárias? Muitas vezes, para conseguir vantagens materiais, saqueamos, matamos e traímos, esquecendo-nos de que todos esses fatos são registrados em nossa consciência. Como nela está escrita a lei de Deus, a vida futura pode tornar-se um mar de lágrimas em vez de uma beatitude interior. E de acordo com os princípios da doutrina espírita, não há céu nem inferno, pois aonde formos, levaremos conosco o teor daquilo que praticamos, quer seja de bom ou de ruim. Se bom, teremos as recompensas do bem. Se mal,
as recompensas ou consequências do mal. E do livro O Pão Nosso, da psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Um texto ainda de Paulo. Porque também nós erramos noutro tempo, somos insensatos. Então, Emmanuel nos diz, entendamos servindo. O martelo realmente colabora nos primores da estatutária, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente. O remédio amargo estabelece a cura do enfermo. No entanto, reclama a ciência da dosagem, nem mais nem menos. Na sementeira da verdade, igualmente, é indispensável não nos desfaçamos em movimentos impensados. Na terra, não respiramos num domicílio de anjos. Somos milhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Quem ensina com sinceridade, naturalmente aprendeu as lições, atravessando obstáculos duros. Claro que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Entretanto, é inegável que para educarmos a outrem, necessitamos de um cabedal de paciência e entendimento. Paulo, incisivo e enérgico, não desconhecia semelhante realidade. Escrevendo a Tito, lembra as próprias incompreensões de outra época para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação a serviço do Evangelho Redentor. Jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos, atirando espinhos à face alheia. Compreensão e respeito devem preceder-nos a tarefa em qualquer parte. Recordemo-nos de nós mesmos na passagem pelos círculos mais baixos e estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Se te encontras interessado no serviço do Cristo, lembra-te que Ele não funcionou em promotoria de acusação, e sim na tribuna do sacrifício até a cruz, na condição de advogado do mundo inteiro. Essas são as palavras de Paulo. E no livro Vida e Valores, Raul Teixeira, renomado escritor e conferencista espírita, fala sobre a alegria e a excitação. Todos sabemos que vivemos num mundo de sofrimentos, de provas e expiações. O próprio Cristo anunciou que no mundo só teríamos aflições. Logo, este é um mundo de aflições. Por que ele se expressou assim? Por causa do nível dos espíritos que vivem aqui. Com certeza não somos pessoas fáceis, não porque sejamos maus, mas porque ainda estamos atrasados em ética e moralidade. Exemplos disso são as nossas comemorações. Muito raramente conseguimos fazer uma comemoração sem excessos de comida, bebida alcoólica, de barulho. Não respeitando o fato de que moramos num condomínio de casas ou num edifício de apartamentos. O que queremos é festejar, egoisticamente, não nos importando com os vizinhos que terão que tolerar o nosso barulho. É muito importante que saibamos valorizar as comemorações felizes do mundo. Quando comemoramos a alegria, isso corresponde a louvar a Deus, a agradecer a Deus. É muito comum que confundamos a alegria com a excitação. Sempre que se fala em alegria, tem que se falar em batuques, folguedos, bailados, gritarias, alcoólicos
e ultimamente em drogas. Sim, precisamos e devemos comemorar, mas tudo isso precisa ter a marca da verdadeira alegria. Quando fugimos disso, entramos na marca da excitação. Aqui o autor comenta que principalmente no Brasil, no carnaval, as drogas e o sexo excessivo estão presentes. As autoridades fazem campanha nada educativas em relação a isso. O indivíduo pode despontar como quiser no capítulo da sexualidade, desde que use camisinha. Não importa que seja um desrespeitador, um inveterado consumista do sexo, desde que use camisinha. Não há nenhuma preocupação ética, só excitação. Nada contra a música nem contra os folguedos. Estamos falando das excitações por causa dos excessos. Essas alegrias que acabarão por nos vitimar e que provocam muitos acidentes morais. Pensemos, como dentro do nosso lar, que é onde iniciamos nossos filhos ao convívio social, como estão as nossas comemorações? Dali para fora, os jovens normalmente copiam e tentam incrementar um pouco mais. Portanto, cabe à família ensinar aos filhos que comemoração por alegria é louvar a Deus. É orar, cantar, brincar, dançar, é chamar os amigos para compartilhar a mesa, mas sem fugir às bases do equilíbrio, sem descambar da ética, sem nos perdermos em excessos. E nesse capítulo 5º, no item 24 que estamos tratando, os espíritos superiores afirmam que a verdadeira desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade, que asfixiam a consciência, oprimem o pensamento, confundem o homem quanto ao seu futuro. A desgraça é o ópio do esquecimento que buscai com o mais ardente desejo. Quando se busca o prazer, a alegria, o sucesso, o dinheiro inconsequentemente, sem pesar os efeitos, sem respeito ao direito dos outros e a si próprio, infringindo as leis da ética e da moral divinas, está se reservando para si sofrimentos e desgraças por longos períodos do viver eterno do Espírito. Procuremos, pois, no entendimento das vicissitudes da terra, no discernimento das consequências dos atos e ações, não perder de vista a imortalidade da vida, com as responsabilidades de cada um de nós em nosso desenvolvimento espiritual. Só assim podemos fazer as escolhas corretas com o livre-arbítrio que Deus nos deu. E esse texto é de Bruno Pitanga, doutor em neuroimunologia, neurocientista e professor universitário e palestrante, que recebi, não por acaso, de um querido amigo essa semana. Para viver melhor, não se preocupe, se ocupe. Ocupe seu tempo, ocupe seu espaço, ocupe sua mente. Não se desespere, espere. Espere a poeira baixar, espere o tempo passar, espere a raiva desmanchar. Não se indisponha, disponha. Disponha boas palavras, disponha boas vibrações, disponha sempre. Não se canse, descanse. Descanse sua mente, descanse suas pernas, descanse de tudo. Não menospreze, preze por qualidade,
Preze por valores, preze por virtudes. Não se incomode, acomode. Acomode seu corpo, acomode seu espírito, acomode sua vida. Não desconfie, confie. Confie no seu sexto sentido, confie em você, confie em Deus. Não se torture, ature. Ature com paciência, ature com resignação, ature com tolerância. Não pressione, impressione. Impressione pela humildade, impressione pela simplicidade, impressione pela elegância. Não crie discórdia, crie concórdia. Concórdia entre nações, concórdia entre pessoas, concórdia pessoal. Não maltrate, trate bem. Trate bem as pessoas, trate bem os animais, trate bem o planeta. Não se sobrecarregue, recarregue. Recarregue suas forças, recarregue sua coragem, recarregue sua esperança. Não atrapalhe, trabalhe. Trabalhe sua humanidade, trabalhe suas frustrações, trabalhe suas virtudes. Não conspire, inspire. Inspire pessoas, inspire talentos, inspire saúde. Não se apavore, ore. Ore a Deus. Somente assim viveremos dias melhores. Que assim seja, muito obrigada.